Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos paradoxos mais fascinantes do pôquer. Sabe aquele momento, Sei bem qual é. depois de esperar às vezes por horas, você finalmente recebe aquela mão dos sonhos. Uma trinca, dois pares, uma mão monstro. A sensação é de alívio. Mas aí, né? Aí que o trabalho começa de verdade. Exato. O seu maior problema não é mais ter a melhor mão, mas tipo, como jogar o que a gente pode chamar de jogo do preço. Como é que se define o valor certo para o oponente pagar pelo sonho dele, sem deixar que esse sonho vire o seu pesadelo? É exatamente esse o ponto. A maioria dos jogadores acha que o trabalho acabou quando a mão tá feita. Na verdade, ele só começou. Certo. Ter a melhor mão te dá a vantagem. Mas transformar essa vantagem em lucro máximo é uma arte, é uma mistura de psicologia com matemática pura. E o objetivo é, assim, surpreendentemente simples: forçar seus oponentes a cometerem erros. Forçar o erro. Isso. Cada vez que eles pagam uma aposta sua para tentar sorte, eles precisam estar fazendo um mau negócio, matematicamente falando. E para isso a gente se baseia em 3 pilares: o campo de batalha, que é a textura da mesa, Ok. a chance real do oponente, que é a equidade, e o preço que a gente cobra, as famosas pot odds. Certo. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O primeiro pilar que você mencionou, textura da mesa. Soa como algo tátil. O que isso significa na prática, quando a gente olha ali para as 5 cartas comunitárias? Pensa na textura da mesa como o terreno de uma batalha. Ele pode ser um campo aberto, super seguro, ou um pântano cheio de armadilhas. Gosto da analogia. No pôquer, a gente chama esses terrenos de dry, que seria seco, ou wet, molhado. Uma mesa dry é o campo aberto. As cartas são desconectadas, não oferecem muitas possibilidades óbvias de mãos fortes. Imagina um flop como, sei lá, um rei de ouros, um 8 de paus e um 2 de copas. Nada conecta com nada. Exato. Não há projetos de cor, não há projetos claros de sequência. Se você tem um par de reis aqui, pode respirar com um certo alívio. Um deserto, basicamente. Pouca coisa pode crescer ali. E o oposto disso, a mesa wet. Imagino que seja o tal pântano. Exatamente. Uma mesa wet é coordenada, conectada, cheia de possibilidades. É um terreno perigoso, porque vários oponentes podem estar pescando uma mão que pode destruir a sua. Ah, sim. Um exemplo extremo seria um flop com as de paus, valete de paus e 10 de paus. Qualquer um com 2 cartas de paus já tem um flush draw. Qualquer um com um rei ou uma dama tem um straight draw. Às vezes as 2 coisas ao mesmo tempo. A mesa tá, tipo, viva, pulsando com potencial. Entendi. A textura da mesa é o nosso primeiro diagnóstico do nível de perigo. Se a mesa é dry, estamos mais seguros. Se é wet, precisamos ficar em alerta máximo, porque monstros podem estar se formando debaixo d'água, né? Isso. Mas como a gente quantifica esse perigo? Como eu sei a chance real do meu oponente acertar aquele flush e levar todas as minhas fichas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está no nosso segundo pilar, o conceito de equidade ou equity. Equidade é literalmente a sua fatia de probabilidade de ganhar o pote em um determinado momento. E o mais importante, Não é achismo. não é achismo, é matemática pura. Existem cálculos precisos para isso. Por exemplo, um oponente com um flush draw, 4 cartas do mesmo naipe esperando a última carta, tem aproximadamente 19% de chance de completar a mão. 19%. Então, a cada 5 vezes que ele estiver nessa situação, ele vai acertar a cor dele em uma delas, em média. Isso. E para outros projetos comuns, os números são parecidos. Um open-ended straight draw, que é um projeto de sequência com 2 pontas, como ter 7-8 numa mesa com 6-9 rei, tem cerca de 17% de equidade. Ok. O perigo real surge quando esses projetos se combinam. Pensa naquele nosso flop wet com as, valete 10 de paus. Um oponente com rei e dama de paus tem um flush draw e um straight draw ao mesmo tempo. A equidade dele salta para mais de 33%. 1/3 das vezes. 1/3 das vezes ele vai fazer uma mão monstruosa. Certo. Então, temos de um lado a chance do oponente ganhar, a equidade dele,
e do outro o preço que a gente cobra com a nossa aposta. A mágica acontece quando a gente compara esses dois números, certo? Exatamente. A sua aposta define o que a gente chama de pot odds para o oponente. É a relação entre o que ele precisa pagar e o tamanho total do pote que ele pode ganhar. E aqui está o núcleo da estratégia. O preço que você cobra tem que ser maior do que a chance real que ele tem de ganhar. Tem que ser um mau negócio para ele. Tem que ser um péssimo negócio. É como você vender um bilhete de loteria por R$ 5 que só tem 10% de chance de pagar um prêmio de R$ 10. A longo prazo, você, como vendedor, sempre vai lucrar. E como o tamanho da minha aposta se traduz nessas odds? Ativo. Se você aposta o tamanho do pote, as odds são de 2-1 e ele precisa de 33,3% de equidade. Ah, entendi a conta. Nosso trabalho é olhar a equidade provável do oponente e apostar um valor que ofereça a ele odds piores do que isso. Se ele tem 19% de chance de acertar um flush e nós apostamos metade do pote, oferecendo a ele 25% de odds, estamos forçando-o a fazer um call que, a longo prazo, é perdedor. Ele está pagando caro demais pela tentativa. Isso, na teoria, soa perfeito. Forçar o erro. Mas no calor do momento, com fichas na mesa e a pressão aumentando, as coisas podem ficar confusas. Que tal a gente colocar essa teoria à prova em algumas situações reais para ver como ela funciona? Com certeza. Por exemplo, vamos começar com um cenário de mesa bem tranquila, bem dry. Ótimo. Vamos lá. Cenário 1. Você está no jogo com um rei de paus e uma dama de ouros. O flop vira Cá-rei, 7 espadas, 2 clubes. 3 naipes diferentes, cartas desconectadas. Você acertou o par mais alto da mesa. É uma mão muito forte nesse contexto. O que você faz? Bom, a mesa é um deserto, como a gente falou. É dry, não parece ter muitos draws perigosos. Meu primeiro instinto seria apostar um valor razoável para extrair dinheiro de quem tiver alguma coisinha. Um par menor, talvez. Exato. O instinto de muitos jogadores aqui é apostar alto para proteger a mão ou ganhar o máximo, mas isso é um erro. Pensa só, que mão pior que a sua vai pagar uma aposta grande aí? Um par de 7, talvez. Um as alto, dificilmente. Verdade. Uma aposta grande só espanta mãos piores e só é paga por uma mão que te vence, como uma trinca de 7 ou de 2, que é muito rara. Aqui, a proteção não é uma preocupação. O foco é 100% na extração sutil de valor. Uma aposta menor de 1/3 à metade do pote é o ideal. Ela convida mãos piores a participar, a cometerem um pequeno erro pagando para ver. E o material ainda sugere uma alternativa interessante. Dar cheque, passar a vez. Isso parece contraintuitivo com uma mão tão forte. É uma jogada mais avançada, mas muito eficaz. Ao dar cheque, você disfarça a força da sua mão. Você pode induzir um oponente agressivo a blefar na próxima carta ou dar a ele uma carta de graça para que ele acerte um par menor, como um 7, e então pague uma aposta sua mais tarde. É uma armadilha. É uma forma de manipular o range percebido do oponente para extrair valor onde não parecia existir. Fantástico. Agora vamos para o extremo oposto. Cenário 2. A mesa perigosa. Nós temos um par de 7 na mão, o flop vem 5 espadas, 6 corações, 7 espadas. Acertamos uma trinca, um 7, uma mão monstruosa, mas esse flop tem cara de pântano. E é um pântano dos mais perigosos. Essa mesa é extremamente wet. Temos um flush draw óbvio com as 2 cartas de espadas e temos múltiplos straight draws. Sim. Alguém com 8, 9 tem um projeto de sequência de 2 pontas. Alguém com 3, 4 também. Alguém com 8 de espadas e 9 de espadas tem um combo draw fortíssimo, com chance de fazer sequência ou flush. A equidade de um oponente com um draw forte aqui pode facilmente passar dos 30%. Então minha mão é um monstro, mas um monstro vulnerável. O que a matemática nos diz para fazer aqui? Meu instinto é apostar todas as minhas fichas para ninguém ter a chance de me superar. Seu instinto está na direção certa, mas a matemática refina o quanto. Se o oponente tem cerca de 33% de equidade, uma aposta do tamanho do pote que oferece 33,3% de odds
torna o call dele um break-even, sabe? Nem bom nem ruim. Fica no 0 a 0 a longo prazo. Isso. Para forçar o erro, precisamos ir além. É aqui que entra a overbet, a aposta maior que o pote. Apostar 120% ou 130% do pote. Peraí. Você está me dizendo para apostar mais do que já tem na mesa. Isso parece loucura? Eu não vou espantar todo mundo e ganhar só as fichas que já estão lá. Essa é a dúvida clássica. E a resposta é: talvez. E às vezes isso é uma vitória. Numa mesa tão perigosa, negar ao seu oponente a chance de realizar a equidade altíssima que ele tem é uma forma de lucro. É uma vitória defensiva, digamos? Médio com certeza, ou arriscar perder um pote enorme 33% das vezes. A overbet cumpre duas funções. Primeiro, extrai o valor máximo de quem tem um draw e decide padar mesmo assim, cometendo um erro matemático gigantesco. E segundo, protege sua mão ao tornar o preço do sonho caro demais para a maioria. É uma aposta de valor e proteção tudo ao mesmo tempo. Entendi. O preço tem que ser compatível com o risco. E nesse caso, o risco é altíssimo. Isso nos leva a um terceiro cenário, que adiciona uma camada fascinante, o fator humano. A situação é As-K, QW, e a mesa é As-Pô, QW, TW. Temos dois pares, As e Dama. Mão excelente. Excelente! Mas a mesa, de novo, é bem wet, com projetos de flush e de sequência. O detalhe crucial é que sabemos que nosso oponente é uma calling station. A calling station, aquele jogador que odeia o botão de fold. Ele viu um projeto de cor ou uma broca para sequência e ele vai até o fim do arco-íris atrás do pote de ouro, não importa o preço do pedágio. Conheço vários. Essa informação sobre o perfil do jogador muda completamente a nossa abordagem. De que forma? A matemática não deveria ser a mesma para todos? A matemática é o nosso ponto de partida, mas ela deve ser ajustada à psicologia do oponente. Contra um jogador sólido, pensante, que entende de odds, nós faremos o cálculo padrão. Um flush draw com o gutshot straight draw aqui tem cerca de 25% de equidade. Uma aposta de 2/3 do pote, oferecendo 28,5% de odds, seria o padrão para forçar um erro marginal. Ok. Mas contra a calling station, o nosso objetivo muda. Não estamos mais tentando convencê-lo a errar. Ele já decidiu que vai pagar. Nosso objetivo passa a ser maximizar a punição pelo erro que ele já está disposto a cometer. Então a gente aumenta ainda mais a aposta. Exatamente. Se você sabe que ele vai pagar uma aposta de 23 do pote, é quase certo que ele também pagará uma aposta do tamanho do pote. E muito provavelmente até uma overbet de 1,3 vezes o pote, como sugere o material. Você está explorando uma tendência comportamental. Entendi. A matemática te deu a linha de base do que seria uma aposta correta. Mas a leitura do oponente te permite esticar essa aposta ao limite da extração de valor. É o ajuste fino da teoria à realidade da mesa. Isso é brilhante. Então, se a gente pudesse resumir o processo mental que um jogador deveria ter nessa situação, não é só intuição, é um checklist. É um algoritmo mental. Passo 1. Analise o terreno. A mesa é dry ou wet. Quais são os draws mais prováveis que seus oponentes podem ter? Passo 2. Quantifique o perigo. Estime a equidade desses draws com base nos números que a gente já sabe. 19% para flush, 17% para sequência, 33% para combos. Os números-chave. Exato. Passo 3. Precifique o risco. Dimensione sua aposta para oferecer odds piores do que a equidade deles. Force o erro matemático. E passo 4, o ajuste fino. Leve em conta o perfil de seu oponente e o tamanho das fichas para calibrar o tamanho final da aposta, seja para extrair mais valor ou para se proteger melhor. Parece um plano de batalha completo. Mas no poker sempre tem um mais, não é? Existe algum fator que pode fazer um oponente inteligente pagar uma aposta que, segundo nossa matemática, é um erro claro? Sim, e essa é a camada final de complexidade. As implied odds ou odds implícitas. Um oponente experiente pode pensar o seguinte: ok, sei que pagar essa aposta agora é matematicamente incorreto,
Mas, se eu acertar minha carta milagrosa, sei que esse jogador tem muitas fichas e provavelmente vai me pagar uma aposta gigante nas próximas rodadas. O que eu posso ganhar no futuro compensa o erro que estou cometendo agora. Então ele não está calculando apenas o pote atual, mas o potencial de ganho futuro. Exatamente. E é por isso que o tamanho total das fichas, o stack size, é tão importante. Contra um oponente com poucas fichas, as implied odds são baixas. Não há muito mais a se ganhar. Contra um oponente com uma montanha de fichas atrás, as implied odds são enormes, e isso pode justificar que ele pague por um draw, mesmo com odds diretas desfavoráveis. Faz todo sentido. A nossa matemática é a base, mas ela precisa ser constantemente ajustada ao contexto dinâmico do jogo. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. No fim das contas, ter a melhor mão no pôquer é como ter um produto exclusivo que todo mundo deseja. O seu poder não está só na qualidade do produto, mas na sua habilidade de ser uma mestre da precificação. Exato. Perfeito. Você precisa controlar o preço que seus adversários pagam para tentar te superar. Às vezes o preço é baixo para atrair clientes fracos, às vezes o preço é proibitivo para se proteger da concorrência perigosa, e às vezes o preço é exorbitante porque você sabe que o cliente vai pagar de qualquer jeito. É uma lição profunda sobre como precificar o risco e explorar vantagens, não só em uma mesa de jogo, mas talvez em muitas outras decisões estratégicas que a gente enfrenta.